sua. Se você chegou em 95, 30 avos, consegue ver? Ó, 95, 30 avos, se você dividir por 5, 95 e dividir por 5, 30, 19 sextos. Pode ser daquele jeito. Por isso que eu disse, você pode tanto dividir como multiplicar, desde que você encontre denominadores iguais. Oi? Mas não era eu? Eu falei, Rafael, eu falei o quê? Você falou Miguel. Ah, desculpa. É Rafael. Tá certa, viu, Rafael? Só que aí você divide 95 por 5 e divide 30 por 5. Você vai chegar em 19 sextos. Vai dar certinho. Tá corretíssimo. Tá na 8? Não, não. Olha só. Eu quero que vocês façam no caderno e mandem a foto para mim no Classroom hoje, tá? Ah, tem que ser lá? Não sei enviar por lá, não. Como não? Você não entra no Classroom? No Classroom não Eu dá entro. certo de enviar. No Tá meu bom, também não. manda no WhatsApp para mim. Quero a foto, mas eu quero uma foto legível. Eu quero o nome no caderno e quero a foto legível, tá? De todos os exercícios. Depois eu transfiro para o meu computador e apago no grupo, tá? Eu vou dar ponto, hein? Lembra que eu falei que eu estava avaliando? Tá. Miguel, sobre o assunto, qual de tudo isso que a gente estudou, Enzo, eu disse que é para mandar a foto de todos os exercícios resolvidos no caderno, todos os exercícios resolvidos no caderno, você vai pôr o nome, você vai pôr seu nome e vai mandar para mim no WhatsApp. Eu vou salvar no meu computador e vou apagar, tá? Isso entre hoje e amanhã, que a nossa próxima aula é amanhã. E qual que é a pauta? A pauta é ângulos e triângulos. Não vai fazer a 8? Não. Não. Eu vou mandar essas outras, eu vou mandar a resposta para vocês, tá? Eu vou montar no Classroom e vou mandar todas as respostas. Página tal, exercício tal, respostas. E vou colocar todas as respostas e o desenvolvimento, se tiver. Tá ok? Para vocês passarem para a apostila. Deixa eu falar um negócio. A foto que é para mandar é do exercício 7? É só o exercício 7. Vocês copiaram agora. Vocês copiaram todas as respostas e todos os desenvolvimentos. Vou fazer bem bonitinho. Vou passar para outra folha, vou copiar a... Por favor, legível. Lembrem-se, eu vou dar nota. Eu vou dar nota. Então, eu quero bem bonitinho. Entendeu, Gabriele? Ah, Gabriele não me responde. Gabriele, me responde no chat. Acho que ela nem tá aí. Tá. Quando que a senhora vai mandar a resposta, professora? Oi? Eu vou mandar no Classroom. Quando? Então, eu falei isso hoje já. Eu falei que no final de semana eu vou estar montando a aula e jogando no Classroom e eu aviso vocês. Eu vou tentar fazer esse final de semana. Mas como eu tenho conselho de classe das outras escolas, só se não der tempo, mas eu vou fazer, tá? Esse final de semana. E já mando para vocês poderem passar a semana colocando em ordem essas atividades, tá? Tá. Agora vamos para a aula de hoje. Para a aula de hoje é ângulos e triângulos. É o próximo, mas antes de entrar,
eu queria saber de vocês sobre esse conteúdo passado. Olha só, a gente trabalhou com números inteiros. A gente está trabalhando com número inteiro desde que a gente estava em sala de aula presencial. O Rafael nem era da turma ainda, né, Rafael? Rafael era da manhã. Eu tinha acabado de entrar. Não, mas na presencial eu não cheguei a te dar aula. Sim, eu entrei e aí a pandemia... Aí a gente a gente não teve presencial. Então, desde que a gente estava na escola, a gente começou a trabalhar com números inteiros. O que são números inteiros, Miguel? Eu esqueci agora, Maria. Não. O que é número inteiro para você? Me dá uma resposta. Oi? Números. Números o quê? Hã? Quais números? Me dá um exemplo de número inteiro. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 3, 0, 1, 2, 3, 4, infinitos positivos. Mas e o menos 1, menos 2, menos 3, infinito, não é inteiro? É inteiro. É inteiro? Então, os números... Oi. Posso falar? Pode. Números inteiros são números sem vírgula. Vamos dizer assim, numa expressão mais simplificada, números que não têm vírgula, números que não são fração, números que não são porcentagem, números que não são raízes, tá? Então, na verdade, números inteiros são os números positivos e negativos inteiros, né? Que são os naturais. Os naturais quem são? Do 0, só um pouquinho, do 0, 1, 2, 3 positivos, são naturais. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, os negativos. Então, juntando os dois, positivo e negativo, eu tenho os números inteiros. Pode falar, Enzo. Porque eu, de vez em quando, tô travando muito. Tá, mas você está conseguindo entender? Eu perguntei o que são números inteiros. Você sabe o que são números inteiros? Não, a senhora poderia me explicar? O que são números inteiros para você, Enzo? Fala para mim o que você entende por número inteiro. Aí eu digo se está correto ou errado. Me dá um exemplo de número inteiro. Eu entendo que é 1, 2, 3, 4, é apenas um número. Hã? Tá. Gente. Para mim, número inteiro é apenas um número. Olha só. Eu não sei se vocês não estão conseguindo entender, porque a gente está em aula não presencial, mas a gente trabalhou isso presencial também. Então, eu não estou conseguindo entender por causa da internet. Olha só, números inteiros. Números inteiros são números que quando você divide ele por outro número qualquer, ele não tem resto. Como o Rafael falou, ele não tem vírgula. Não é 1,2, 1,3, não é 19 sobre 6, entendeu? São números inteiros. Entendi. Você multiplicando esse número por outro número, ele é um número exato. O resultado é exato, não tem resto, tá? São números inteiros. Eles podem ser positivos, que é o zero. O zero, ele é um número que ele não é nem positivo nem negativo, mas compreende-se que os números naturais começam no zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Feito isso, quando nós começamos a aprender números inteiros, a gente somou números inteiros
a gente subtraiu números inteiros, depois a gente multiplicou e depois a gente dividiu. Qual que é a diferença? É a conta normal, igual vocês sempre fizeram. Uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação. Isso vocês sabem fazer. Qual que é o diferencial do número inteiro? O sinal. O sinal. Porque uma coisa é vocês, tudo isso que nós trabalhamos na apostila, desde o primeiro bimestre, com exceção de lá, quando a gente viu os simétricos dos números, o simétrico, não dos números, os simétricos, lá das figuras, com exceção daquela parte inicial, a gente está trabalhando com o número inteiro desde então. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Depois a gente entrou em números racionais, que é números que são frações, ou que são decimais, ou que são porcentagens, porém, todo número inteiro, ele é um número racional, porque todo número inteiro é dividido por 1, então ele é inteiro e é racional. E aí nós trabalhamos justamente com os sinais, soma, subtração, multiplicação e divisão, que é o que nós acabamos de ver agora nesses exercícios que nós fizemos. Nós tínhamos fração, nós tínhamos número decimal, nós tínhamos número misto, nós somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos. E vocês viram que uma simples diferença de sinal faz com que você erre todo o resultado? Mas o sinal é o que vocês têm que ter mais cuidado. Então, é muita coisa? É. Eu acho que esse foi um conteúdo muito grande para dar num bimestre só. Então, acabou ficando um pouco, né, enrolado. A gente tinha que fazer mais exercícios. A gente tinha que tratar mais desse assunto. Porém, a gente tem que andar. A gente tem que ir para frente. E conforme a gente com certeza vai passar por isso de novo, vai trabalhar com esses números novamente. E então a gente vai conseguindo se ajustar, tá? Mas o que eu tô vendo é que vocês não estão gravando as regras. Sabe, quando eu estava na faculdade e a minha professora de cálculo, ela tipo assim, era 100 exercícios, 100, eu não tô brincando, tá? Eram 100 exercícios para valer 1 ponto. E se você não faz, você não faria, se você não fazia, você não fazia a prova dela, porque a prova dela era baseada naquele tipo de exercício que estava ali. E eu passava dia e noite. Mas isso era tipo na faculdade? Na faculdade. E eu passava dia e noite. Tipo, ela dava 1 mês para fazer. E eu virava sábado, domingo, madrugadas, para fazer esses 100 exercícios. Porque eu sabia que se eu conseguisse fazer os 100 exercícios, e eu ia bem na prova. E eu só passei com ela com 10. Eu só tirei 10 nas aulas dela. Eu fiz cálculo 1, 2 e 3. Mas eu me esforçava. O que eu quero dizer é que o que faz a gente compreender as regras da matemática é exercitar, é fazer exercício. E outra coisa que eu fazia, que eu vou aconselhar vocês, é que quando tiver alguma coisa, como uma regra de sinal, por exemplo, por que vocês não anotam no caderno? Faz a anotação, quando você não lembrar, vai lá na sua anotação e vê o que você colocou. Na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Na soma, se os sinais forem diferentes, eu vou subtrair e vou dar o sinal, o resultado de quem é maior. Sabe? Fazer esse tipo de anotação e grifar e deixar lá bem
grifado para vocês consultarem o tempo todo. Porque aí chega uma hora dessa de resolver o exercício, você tem as regras ali. Porque matemática, ela requer regras. Vocês viram que nós temos várias regras para resolver esses exercícios que nós resolvemos. Primeiro, se você tem multiplicação e divisão, você vai primeiro resolver essas, para depois você resolver a soma e subtração. E assim por diante. E as regras de sinais, quem é o maior. Então, é uma pena. O Rafael conseguiu chegar no resultado, ele só não simplificou. Mas todos vocês, assim, não o resultado em si, eu digo. O que importa para mim não é o resultado, mas é o caminho que vocês fizeram. E o caminho que vocês fizeram para chegar no resultado foi muito diferente de como deveria ser. Então, aí que está a minha preocupação. Vocês precisam fazer algumas anotações. Vocês têm caderno, vocês têm a apostila, vocês têm todo o material que precisam. Façam anotações. Existem regras. E essas regras vocês precisam deixar anotado para quando vocês mesmos consultarem. Ah, peraí, eu esqueci disso. Até você achar na apostila, você já perdeu tempo, já esqueceu, já não sabe nem o que você está procurando mais. Se você anota no caderno algumas regras, e você tem isso claro, você vai ter mais facilidade. E como eu disse, para você aprender, você tem que fazer exercício, tá? Tem que fazer os exercícios que são pedidos e aí vocês vão conseguir acertar. Então, para terminar, para amanhã, vocês vão mandar foto para mim dos exercícios, dos 5 exercícios que eu pedi. Vocês vão refazer. Vocês vão fazer. Mandou aonde? No grupo? Já mandei. Tá. Grupo. Já mandei. Mas assim, pôs o seu nome? Pois tá no ladinho da página, na folha. Tá. Mas eu queria muito que vocês refizessem esses exercícios. Não estou pedindo só por pedir. É pegar o caderno e tentar fazer sozinho. E chegar no resultado que vocês já sabem que tem que ter lá. Não é só copiar. O que eu queria que vocês fizessem? Espera aí. Vou pegar esses 5 exercícios e vou tentar fazer. E vou tentar chegar para ver se eu chego nesse resultado que a professora corrigiu. É isso que eu quero. É essa situação que eu queria colocar para vocês. Refazer o exercício, não copiar o exercício. Lembrem-se, vocês não estão mais no 4º ano, no 5º ano, que vai fazer cópia. Vamos copiar. Vocês têm que tentar resolver. E resolver sozinho. Pega a expressão novamente, faz a expressão e vê se você conseguiu chegar no resultado. Se você não conseguiu, vai olhar o que eu corrigi e vai ver onde você está errando. Sabe? Tirar foto, mandar para mim só por mandar, gente, tudo bem, eu vou dar a nota aqui de participação e porque fez a atividade. Beleza, né? Mas eu já sei fazer. Agora eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês aprendam. Desenvolvam. Então, desenvolvam. São 5 exercícios só. São só 5. Pega, faz de novo e vê onde você está conseguindo, onde você não está conseguindo gravar, o que você não está conseguindo fazer. Tá? E é até mais fácil você perguntar, porque onde que você não entendeu? Ah, peraí, eu não entendi. Vocês não sabem nem aonde não entenderam. De tão perdido que tá. Agora, se você vai fazer, você vai refazer, aí você vai ver onde... Ih, foi aqui, errei o sinal. Olha, eu não estou gravando. Deixa eu colocar aqui mais com menos, menos, mais com mais, menos com menos, mais, menos com mais, menos. E vai anotando as regrinhas. Né? É isso que eu queria.
falar com vocês, tá? O capítulo de hoje que a gente vai entrar é ângulos e triângulos, é o capítulo 6. Professora, daqui a pouco acaba a aula, amor. Não tem problema não, só vou falar um pouquinho, mesmo porque para dar continuidade nessa aula, e amanhã eu vou fazer questão que vocês tragam, página 45. Eu vou precisar do transferidor e vou precisar do compasso. É material obrigatório de vocês, então não pode dizer para mim que não tem. O que é isso? Tá? Transferidor e compasso, material compasso obrigatório de vocês, tá? Compasso eu vou ter que favor. comprar, porque o meu Professora, eu não... Compasso e transferidor é material obrigatório de vocês. Ano passado eu fiz prova só com isso. Verdade. Compasso e transferidor. Então tem que ter, tá? Então para a aula de amanhã, a gente era para hoje e para amanhã, mas hoje, como eu não tinha pedido antes, nossa primeira aula, eu ia relevar algumas coisas, eu ia passar por algumas coisas e depois a gente voltava. Mas como a gente foi resolver outras coisas, amanhã, transferidor e compasso. Mas eu tenho transferidor só, eu preciso do compasso? Claro! Você, para montar uma bissetriz, precisa do compasso. Para você medir o ângulo, você precisa do transferidor. Tanto faz se é o de 360, se é o de 180. Tanto faz. Para mim é a mesma coisa. Transferidor, professor. Um transferidor, gente, precisa providenciar, tá? Transferidor não, compasso. O compasso. O compasso também, eu comprei o meu bem baratinho, acho que não paguei nem R$6 nele. Tem os mais caros e tem os mais em conta. Mas, gente, transferidor é material obrigatório que foi pedido em lista, tá? Por quê? Porque a gente trabalha esse ano com o transferidor e ano que vem, principalmente, o 8º ano trabalha muito com o compasso, tá? Então, se tiver que comprar, não mesmo que a gente use menos esse ano, mas ano que vem vai usar muito, tá? Então, a gente vai precisar disso, do transferidor e do compasso, porque o compasso é o que nós vamos trabalhar para fazer a bissetriz. Eu não sei se vocês lembram do que é uma bissetriz. Alguém lembra? Ou vocês não chegaram a ver isso no 5º ano? Não, né? No 6º ano. Não, a gente não aprendeu. No 6º ano, não, né? Então, a gente vai aprender, nós vamos aprender a ver o que é, como que a gente vai montar a bissetriz, quem é a bissetriz, ângulos vocês já conhecem, abre lá para mim, abre lá a página para mim, 45 da apostila. Abriram? Ó, vocês têm ângulos e triângulos. Deixa eu colocar aqui na apostila. Só um pouquinho. Eu tenho um monte de tela aberta aqui. Tô tentando abrir aqui, tá? Só um pouquinho. 19h45. Só um pouquinho, porque caiu aquela hora que saiu, perdi a tela aqui. Não, ele estava enterrado. Estava abrindo, aí ele trocou. A aula já está acabando, mas é rapidinho, tá? Vai virar para você fazer, né? Já? Tem gesso lá? Tem. Tem gesso na catanada. Medidas de ângulos. Vocês estão vendo a figura aí? Não sei se é um pedaço de piso ou se é inteiro, né? Os ângulos podem estar... Estão conseguindo visualizar? Compartilhei? Consegui compartilhar? Tá. Os ângulos podem estar relacionados aos movimentos que fazemos com o nosso próprio corpo.
Alguns exemplos são a forma de nos posicionarmos em atividades cotidianas. Levantar uma caixa, utilizar o computador, estudar, praticar esportes, carregar uma mochila, escrever mensagens ao celular, que hoje é o que mais vocês fazem, né? Entre outras coisas. Aí nós temos uma imagem aqui, e essa imagem, ela demonstra alguns ângulos na própria posição do corpo, no olhar da pessoa para a tela do computador, ali no pedal, onde fica posicionado o local que ela vai colocar os pés, a altura da cadeira, a altura da mesa. Tudo isso, vamos dizer assim, que seria a forma adequada de uma pessoa se posicionar para escrever, para estudar, para trabalhar. Coisas que a gente não faz, mas deveria fazer para manter uma boa postura. Por exemplo, o ângulo que ela... Tendo uma postura boa incomoda de vez em quando. É muito difícil a gente manter. Isso aqui se chama ergonomia, né? É o estudo de como você pode melhorar as funções no trabalho, tanto na sua posição como na sua postura. Então, pensa a forma que ela está sentada. Aqui na cadeira, ela está formando um ângulo. O local para inclinação dos pés, observem que tem um ângulo. Observem aqui também, entre a visão e a tela do computador, tem outro ângulo. E a própria posição do braço dela, ó, temos um outro ângulo. E o que a apostila pede? A cadeira. A cadeira, a altura da cadeira, a altura da mesa, tudo isso tem que ser de forma adequada para que você consiga manter uma boa postura, certo? Mas a gente tem aí essas 4 questões. Você vai estimar e vai escrever o quanto aproximadamente esse ângulo. O ângulo de visão do monitor. Quanto vocês acham que é esse ângulo aqui, Ana? Quanto você acha que é esse ângulo aqui? De aproximadamente quanto? Sei. Vamos ver. Chuta, Ana. Para chutar? É centímetros. É, centímetro. Mas a gente está trabalhando com ângulo. O ângulo é grau, tá? Quantos graus? Ó, quanto você acha que... Ó, daqui a aqui, quanto? 15. 15. Aqui na apostila, a resposta da apostila é de aproximadamente 20 graus, tá? Eu tinha falado, mas mudei para 15. Mas tá perto. É uma boa noção. É uma boa noção da abertura do ângulo. A letra B. Entre o braço e o antebraço, Miguel, o braço e o antebraço, quanto você estima mais ou menos aqui, ó? Olha só, se ele tivesse reto aqui, você sabe que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ele passou do ângulo reto, ó. A abertura dele é maior que um ângulo reto. Pensa nisso quando você estimar. Fala para mim, quanto você acha que é? Eu chuto que é uns 101 graus. Nossa, ainda chutou 101. Muito bem, você errou por 1. É aproximadamente 100 graus, tá? Muito bem, Miguel. Tá chutando até as unidades. 100 graus. Rafael, a inclinação dos pés. Nós temos só alguns minutos, eu já vou terminar. Professora, mas não vale. Olha aí a resposta. Não, no meu não tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá, desci. Tá aparecendo. Ainda tá? Não, agora não. Não, agora não. Né? Ah, tá. É que para mim não tava, porque tá a imagem de vocês. Rafael, a inclinação dos pés. Deixa eu ver, 170? Não, Rafael, olha aí que pequenininho esse Eu não ângulo sei aí. fazer, professora.
Não? consigo. Ele não é mais ou menos, ó. 1,18. Eu não É, sei posso onde é falar? em cima e onde é embaixo. Posso falar? Pode falar, Enzo. Dos pés, Dos pés. é aproximadamente 20. 20, igual aqui do campo de visão, ó. É um ângulo bem Você parecido, viu, né, Rafael. Enzo? Olha aqui, ó, Rafael. Você chutou Tá de vendo que é 19, bem eu queria parecido aumentar. esse ângulo com esse ângulo dos pés? Aproximadamente 20 graus. Enzo, entre a coluna e o quadril, quanto aproximadamente? Presta bem atenção, entre a coluna e o quadril. O que que você está vendo aí? Um Ah. ângulo? Da coluna quadril é fácil. 89? Ah, por um, Enzo, 90 graus. 90 graus, tá vendo que tá bem retinha a coluna dela? Ela tá em forma, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, aproximadamente, tá, gente? Porque como a gente não tá usando o transferidor, aproximadamente 90. Então, a letra A, aproximadamente 20, a letra B, aproximadamente 100 graus, a letra C, aproximadamente 20 graus, e a letra D, aproximadamente 90 graus. Vocês estão anotando aí? Estão respondendo? Sim. Tá. Observe que note que os ângulos de visão de inclinação dos pés, ó, dos pés, e a medida, cadê? Onde que eu tô lendo? Dos pés, tem a mesma medida, portanto, no ângulo de visão, o ângulo de visão e de inclinação dos pés, ó, visão, inclinação dos pés, tem a mesma medida. Portanto, são denominados ângulos congruentes. Olha só, quando a gente começa a trabalhar com ângulos, a gente vai ouvir muito a palavra congruente. Congruente é igual, tá? Quando a gente fala de ângulos congruentes, eu estou dizendo que os ângulos são iguais. Mas por quê, professora? Porque isso vai fazer toda a diferença em alguns exercícios mais para frente. Que o exercício, a única coisa que ele vai fazer é falar os ângulos são congruentes. Você tem que saber o que significa. Ângulos congruentes são ângulos iguais, tá? E só para a gente terminar, já acabou a aula, falta 1 minuto. Oi, Rafael. Peraí, professora. Você pode repetir A, B, C e D? Posso. A letra A é aproximadamente 20 graus. A letra B, aproximadamente 100 graus. A letra C, aproximadamente 20 graus. E a letra D, aproximadamente 90 graus. Certo? Tá, obrigada. Obrigada. Gabriele, você está presente na aula? Eu vou dar falta para você. Tá. Então, Gabriele, presença sem falar e sem ouvir, sem estar presente, não é presença, tá? Só respondendo aqui a última questão para fechar, depois de ângulos congruentes, tem esse pontinho aí, não tem? Que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos e qual sua unidade de medida? Tá, o instrumento que a gente usa, quem que é? Transferidor. Transferidor. E qual a sua unidade de medida? Nós medimos ângulo em... Como que você fala? Grau, tá? Então, o instrumento de medida é o transferidor e a unidade de medida é o grau, tá bom? Para a gente fechar essa página aí. Então, não esqueçam, amanhã, compasso e transferidor e mandem para mim os exercícios refeitos, mas refaçam os exercícios, tá? Para saber se vocês estão conseguindo entender como é que fazem, tá ok? Então, pessoal, bom recreio para vocês e até amanhã, tá? Dá tchau para a professora. Tchau. Tchau.